E agora eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre família, porque olha, gente, em especial vida a dois. Olha só, vida a dois, hein? E é um dos passos mais importantes, hein, gente? E desafiadores, né? Que alguém pode dar para viver a dois. O início do casamento é assim, né? Envolve sonho, promessas, vou te fazer feliz, vou dar resposta para os seus problemas, vou te acolher, né? Então aí vai acontecendo tudo isso, fantasias mil na cabeça. Mas exige preparo, gente. Precisa de diálogo, maturidade, né? E como que a gente começa bem essa caminhada, hein? Como que a gente... Porque todo mundo, não vamos generalizar, né? Mas uma grande parte quer. E como que a gente começa bem essa caminhada? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a Júlia, ela é psicóloga e olha, há mais de 12 anos ela acompanha casais em busca de conexões profundas, reais e sinceras e verdadeiras, né, Júlia? Isso mesmo. Ai, como é bom isso. Tudo bem com você? Tudo bem Seja com você. bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ô, Júlia, fala pra gente, hein? Existe... Como casar bem? Como se relacionar bem? Para você casar bem e se relacionar bem, você precisa aprender a fazer isso. E a gente, muitas vezes, não sabe se relacionar. A gente acha que o casamento é aquela coisa linda, iluminada, e você vai entrar naquela relação e tudo vai estar pronto. E o casamento, ele é uma construção. Por mais que você namore uma pessoa e você conheça uma pessoa, é muito diferente depois que você casa. Porque quando você casa, eu falo que são duas pessoas que pegam as malinhas dele, eles levam literalmente a mala deles, mas eles levam a bagagem deles ao longo da vida. E vocês vão construir algo novo, vocês precisam criar aquilo do zero. Então, para você ter um bom casamento, um bom relacionamento, você e a sua parceria ali, vocês precisam aprender a construir isso. Da forma de vocês, da melhor forma, com diálogo aberto, com compartilhamento das suas informações, da sua intimidade, do que você pensa, do que você sente. Só assim é possível a gente construir uma relação sincera e verdadeira, baseada naquilo que a gente realmente acredita. Com certeza. E tem certos hábitos, acho que nem hábito, cultura, vamos aprofundar um pouco, que me parece que atrapalha um pouco. Quando você fala em bagagem, a pessoa não leva só roupas, não, né? Não, ela leva a bagagem emocional dela. Então, tudo que ela aprendeu ao longo da vida, os modelos que ela teve, as experiências anteriores que ela viveu, seja em outros relacionamentos, mas seja com amizade, seja na escola, seja tudo. A pessoa, quando ela casa, ela já tem uma certa idade, ela já tem uma certa maturidade. Ela não está vindo do zero, não é um bebê que acabou de nascer. Então, tudo isso influi diretamente no relacionamento. Muitas vezes eu falo assim que quando você casa, você acaba pagando boletos que não foi você que gerou. Porque você se torna responsável por suprir ali uma necessidade emocional que muitas vezes foi gerada pelos pais, foi gerado ao longo da vida. E o parceiro amoroso, ele é o único, além dos pais, que ele tem essa capacidade, essa valência, assim, essa força para poder curar, digamos assim, emocionalmente uma pessoa. Ô, Júlia, e dentro dessa bagagem, quando a gente fala emocional, tem muita gente também que leva ali os pais. Leva os pais junto. Junto, literalmente, né? Literalmente. Tem muita gente que tem medo de deixar os pais de maneira emocional, né? Como vínculo afetivo, para realmente estar no casamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é muito comum, né? E é muito polêmico, inclusive, porque quando eu falo isso no consultório, as pessoas, elas ficam chocadas. Estranham. Elas estranham muito. Mas quando a gente está falando de famílias, a gente tem duas famílias. Então, a gente tem a nossa família de origem, que são os nossos pais, os nossos irmãos, que é de onde a gente veio. E a gente tem a nossa família atual, que é a sua família hoje. Então, o seu parceiro e os seus filhos, a família que você está construindo. E a família atual, ela tem prioridade em cima da família de origem. Por quê? Porque ela é uma construção. Se você não priorizar aquilo, aquilo não vai construir. E por mais que você traga os seus pais, você não pode priorizar eles nesse momento. Você precisa priorizar quem está do seu lado. É isso que vai ficar. E foi para isso que os seus pais te criaram. Eles te criaram para o mundo, para você sair e construir o seu. E não ficar o tempo todo ali trazendo eles de volta. Então, é muito comum o casal ele ter esse problema de misturar as famílias e isso acaba gerando. Porque assim, eu tenho uns pais e eu tive uma criação. Meu marido, ele vai ter outros pais, outra criação. É muito difícil você conciliar. Se é difícil conciliar dois, imagina conciliar esses 4 mais esses 2. Sim. Então, vira tudo um grande caos. É por isso que dar prioridade para a família atual não significa que você
não se importa com os seus pais ou com a opinião deles, mas você entende que para que a sua relação seja forte, firme e, né, tenha frutos, é a sua principal escolha. E essa escolha, quando decide por essa escolha, você realmente estará validando a sua família de origem, né? Exatamente, De que uma foi para forma, isso que eles pra te criaram. Então, né? se você se dedica aqui, você está valorizando lá, né? Você está 12 anos trabalhando com casais. Você acha que a qualidade do relacionamento melhorou ou não? Na verdade, tiveram mudanças, mas eu vejo que hoje o casal está muito desconectado. Eu acho que a tecnologia, a internet, as redes sociais, eles trouxeram um tipo de conexão, então uma conexão ali com o mundo exterior, mas eles deixaram de conectar quem está próximo, né? Então, os casais que antes eles tinham, sentavam na mesa para conversar, eles trocavam, eles tinham qualidade no tempo que eles permaneciam juntos, hoje eles estão muito focados no celular. Então, senta cada um no seu canto do sofá, com o celular na mão e muitas vezes com a televisão ligada, assistindo ali um seriado. E não trocam uma palavra, um cachorro no meio, né? Não trocam uma palavra, não trocam um carinho, um afeto, não tem um momento de qualidade, fora a nossa rotina, que é muito cheia de tarefas. Então, o casal, ele realmente precisa aprender a se priorizar também na vida, a entender que o relacionamento, ele é cultivado. Eu falo que o relacionamento é como uma planta. Você precisa regar ela diariamente. E você não precisa dar um balde de água nela todos os dias. Porque ela também morre. Ela morre, mas você precisa lembrar de regar ela, porque se você não rega, a planta morre. E olhar para ela, né? Olhar para ela, conversar com ela. As plantas, elas também gostam e a relação é a mesma coisa. É um cuidado. Até, inclusive, a gente estava até comentando antes, né, sobre como o romantismo tá tão escasso, né? Hoje em dia, troca de cartas, poemas, música, cuidado, um olhar. Gente, isso gera saúde no casal. E pode acontecer. Mas em outro momento a gente vai falar por que as pessoas estão se segurando para isso. Porque agora a gente vai ver um depoimento de um casal que eles se casaram tem pouco tempo aqui no Santuário Nacional e vão contar um pouquinho para a gente da sua experiência. Olá, bom dia, nós somos a Camila. E o Matheus. A gente se casou no Santuário Nacional agora no dia 28 de março. Então nós estamos aí com um pouco mais de um mês de casar. E o que a gente observou de mudança depois do casamento? A questão do matrimônio, a gente cria mais responsabilidade, mais compromisso. Então realmente muda muito a vida conjugal. E com relação à aproximação de Deus, a gente sentiu ela muito forte depois do nosso casamento religioso. O sentimento muda, tudo muda. A gente sente um compromisso maior, tanto com a igreja, tanto um com o outro, Sim. né? E é isso, assim, tá sendo um pouco diferente. A gente viajou, então acabou de voltar de lua de mel. Então agora que a vida tá realmente, assim, a vida de casados. Durante o próprio processo de casamento, a gente já tem que abrir mão de muita coisa, né? Na organização do evento em si. E nesse começo da vida de casados também. Então esse é o recado que a gente queria passar. E fiquem com Deus, um abraço, tchau. Bacana, aproveitem, tá? Aproveitem mesmo. O amor cura, o amor transforma. E a gente se conhece no outro, isso é tão importante. Principalmente quando a gente começa a se conhecer no outro, né, Júlia? Eu queria que você falasse sobre as diferenças. Pequenas diferenças, tem as grandes diferenças, claro. Mas assim, sobre como lidar com as diferenças no dia a dia. Para não se tornar grandes conflitos, né? Você sabe que muitas vezes as pequenas diferenças são o que fazem a diferença. Porque são nos pequenos detalhes que você fala, eu não vou falar sobre isso, porque isso não importa, é muito pequeno. E isso vai acumulando, e aí de uma hora para outra estoura. E aí vira um problema enorme. E aí você vai perceber que era uma coisa desse tamanho. Que se tivesse sido comunicada, não teria gerado um problema tão grande. Então uma coisa que é legal da gente entender, e a gente aconselhar até esses casais se uma coisa te incomodou, fala. Fala em momento que você está bem, que você não está com raiva, que você não está estressado. Conversa abertamente com aquela pessoa e explica o que te incomoda. Porque no início da relação, a gente fala que assim, existem grandes crises na relação, que são todos os momentos de adaptação. Então, quando você casa, é uma crise, porque vocês estão se adaptando. Sim. Quando você tem um filho, é outra crise, porque vocês estão se adaptando de novo. E aí, nesses momentos, é extremamente importante que vocês consigam ter um diálogo aberto para poder falar como vocês se sentem frente às coisas, para poder falar
O que vocês gostariam que fosse diferente? Como que vocês alinham as expectativas da relação? Eu tenho uma expectativa sobre o casamento, a outra pessoa tem outra expectativa. Outra, né? Como que vocês fazem o alinhamento disso para que ambos consigam ficar felizes? Isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Isso é maturidade, né? Achar que não vai ser só do meu jeito, mas eu vou ter que abrir mão de muita, né? Principalmente dessas fantasias que eu crio, do que idealizo sobre casamento, né, Júlia? Sim. Ô, Júlia, se fosse para dar alguns conselhos, né? Para o casal deveria ouvir agora, agir, o que você falaria? Esse é o primeiro, então. Tá. Comunicação aberta e, assim, não segura o que você tá esperando. Eu vejo muito casal falando assim, nossa, mas a gente tava brigando, e agora a gente tá em paz, agora eu não quero conversar, agora eu não quero trazer um problema, porque isso vai voltar ao conflito. Eu falo, não, gente, esse é o momento para você trazer o que tá acontecendo de ruim, porque vocês estão no momento bom. Quando vocês estão no meio da briga, na hora que você fala algo que te incomoda, a outra pessoa ela não está preparada para receber. Ela está ali com todos os mecanismos dela se defendendo ou contra-atacando. Não é um momento certo para defender. Então, aprender a se comunicar é muito importante dentro do relacionamento. Você aprender a olhar para o outro e entender, olhar a carinha dele, ele entender se aquele é o momento certo de conversar, se não é. Eu falo que não existe momento perfeito, porque muita gente espera um momento perfeito para conversar. Mas o momento errado existe. O momento errado, a pessoa com a cara fechada, não é momento de conversar. E assim, ser aberto, criar planos juntos, que planos juntos é uma coisa que mantém o casal unido. E muitas vezes, quando vem essas mudanças de filhos, de carreira, o casal ele para de olhar para eles como casal e para de criar os planos deles como casal. E muitas vezes o casal ele constrói em cima desses planos. Então eles precisam ter planos de curto prazo, médio prazo, longo prazo para eles, não só para os filhos. O nosso plano então é educar os nossos filhos. Tá bom, aí depois que você educou, os filhos vão embora, acabou o casamento. Não, vocês precisam ter planos para vocês. Afinal de contas, a pessoa que vai estar com você até o fim da sua vida é aquela pessoa que está do seu lado. Então você precisa ter planos com ela. É, claro. Então fazer planos também é uma coisa muito importante. E conversar sobre coisas que são tabus também é muito importante, que são coisas que a gente fica guardando, fica escondendo e a gente não fala. Então, por exemplo, finanças. Finanças é uma coisa que precisa ser falada, é uma coisa que precisa ser compartilhada e é uma coisa que precisa ser conversada junto. Sim. O casal, ele decide gente, junto. Como que pode ter casal que é casal, né? Tá ali, o outro não sabe nem quanto o outro não ganha. Sabe. Não sabe as dívidas, não sabe as contas. Não sabe nada. Gente do céu. Isso é um tipo de traição, que a gente fala que é a traição financeira. Ou, às vezes alguém de fora sabe mais da sua vida do que você vive dentro. Exatamente. Você fala assim, não vou compartilhar, porque senão a minha mulher vai querer gastar o meu dinheiro. Eu falo, gente, mas vocês têm um dinheiro único. Você não fala, né? O dinheiro é de vocês. Ai, Júlia, tem tantas questões, né? Tem muitas. Tanta coisa legal. Tomara que você volte pra gente bater mais papo, falar sobre isso, porque falar sobre relacionamento já era muito assunto mesmo. E a gente tem que falar, a gente precisa falar. O Benço da Manhã gosta de falar sobre isso, porque afinal de contas está falando sobre o bem-estar da vida, né? E a vida de maneira integral. Júlia, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei bater esse papo com você, Eu viu? Eu gostei muito. Que bom, tudo de bom pra você.